com uma forma fazer 1000 blocos, você pode com uma forma fazer 2000 blocos e assim sucessivamente. Então, através dessa fórmula, você pode fazer muitas orações, você pode seguir orando ao Senhor. Só que a premissa que eu quero que você compreenda está no início. Quando o Senhor diz assim, quando vocês forem orar, vocês comecem dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, ou seja, Ele é o nosso Criador, Ele nos trouxe aqui neste mundo, Ele nos dá a vida e Ele vai continuar nos sustentando e nos alimentando. Esta visão é a base para nós seguirmos. Então, a minha oração, a sua oração, a nossa oração é direcionada ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí, ele fala algo que é o ponto principal do que eu quero falar com vocês. Venha o teu reino, e na sequência ele diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Não há dúvida de que a vontade de Deus ela é feita no céu. Agora a pergunta é: essa mesma vontade de Deus que é feita no céu, ela está sendo feita na minha vida? Ela está sendo feita aqui na igreja onde eu congrego? Ela está sendo feita no bairro onde eu moro? Ela está sendo feita na cidade onde eu moro? Ela está sendo feita no estado onde eu moro? Ela está sendo feita no país onde eu moro? Ela está sendo feita no mundo? Veja que você começa com um modelozinho e vai ampliando. Em alguns lugares você vai ver a vontade de Deus sendo feita, em outros lugares não. Até mesmo nas áreas da nossa vida. Em algumas áreas da nossa vida, nós vamos ver a vontade de Deus sendo feita. E em outras áreas, nós vamos ver que ela não está sendo feita. Ao nosso redor, da mesma forma, nós vamos observar a vontade de Deus sendo feita e a vontade de Deus não sendo feita. Essa palavra vontade, ela significa faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, força interior que impulsiona o indivíduo. Então eu tenho vontade, eu posso escolher, eu posso analisar e eu posso ver se eu quero ou se eu não quero. Igual, por exemplo, daqui a pouco, quando acabar o culto, vai ter lá embaixo o café. Eu percebo que as pessoas escolhem o bolo do Wellington e deixam, às vezes sobra biscoito, sobra, mas o bolo ele não sobra, porque mais pessoas escolhem o bolo. E aí o que eu quero dizer? É uma escolha. Há pessoas que vão escolher comer e há pessoas que vão escolher não comer. Isso é do dia a dia, isso é da nossa vida. Então, assim como eu e você temos uma vontade estabelecida, o nosso Deus Todo-Poderoso que nos criou também tem uma vontade estabelecida. E aqui, meus irmãos, vem, se eu realmente creio em Deus, se eu realmente estou na presença de Deus, se eu realmente estou servindo a Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou entender que a vontade de Deus é uma vontade soberana e que eu devo me curvar a ela para o meu próprio bem, para que as coisas na minha vida estejam evoluindo, estejam sendo feitas da forma correta. Quero mostrar para vocês, aqui em Romanos, no capítulo 12, e no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por favor, repita assim comigo: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viu? Vai embolando, né?
perfeita vontade de Deus. Por quê? Nós precisamos entender que essa frase mais comprida é mais difícil de repetir. Então preste atenção nisso. Quanto mais você conhece a vontade de Deus, quanto mais você aprende sobre os desígnios de Deus, sobre a direção de Deus, mais você vai ter que se esforçar, mais atenção você vai ter que prestar, mais ligado você vai ter que estar, porque o conhecimento, ele traz responsabilidade. Se você sabe que se você colocar o dedo na tomada direto, você toma choque, você tem uma responsabilidade de não levar aquele choque, porque você não vai colocar o dedo na tomada, porque você sabe que dá choque. Então, você, a partir do momento que você tem um conhecimento, você passa a ter responsabilidade sobre aquele conhecimento. Uma pessoa que não é habilitada para dirigir automóvel, ou moto, qualquer veículo. Esta pessoa, ela não está na direção de um veículo, mas a partir do momento que ela se matricula na autoescola, e que ela passa a ter as aulas, ela passa a conhecer as placas, passa a conhecer os sinais, as faixas, ela começa a ter responsabilidade, porque o conhecimento, ele traz uma responsabilidade para que você possa dizer assim: olha, agora eu sei e eu preciso fazer. Tem muitas pessoas que falam assim: olha, eu sei que eu não posso fazer, mas eu faço assim mesmo. Vocês sabiam que muitas pessoas, por exemplo, estão com uma determinada doença, mas não sabem, porque elas não foram diagnosticadas. Aí, a partir do momento que ela faz um exame e é diagnosticada, logo ela inicia o tratamento. A partir do momento que ela descobre, ela começa o tratamento. A partir do momento que ela não tem o conhecimento, ela não trata. Então preste atenção: se você tem o conhecimento, você trata. Se você não tem o conhecimento, você não trata. Por isso, meus irmãos, que muita coisa na nossa vida é deixada de lado, porque nós não trabalhamos a renovação do entendimento, a renovação, o conhecimento de Deus. A própria palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então todos os dias eu tenho que buscar o conhecimento de Deus. Todos os dias eu tenho que me aplicar à leitura, a ouvir a palavra. E as Escrituras são um método para que nós venhamos a conhecer ao Senhor, para que nós venhamos a conhecer a sua vontade. Aqui mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, veja o que o Senhor Jesus diz no versículo 45. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Ou seja, olha o que ele diz: assim está escrito, assim convinha, assim está dito. Todos nós, meus irmãos, precisamos conhecer a vontade de Deus. Quando Jesus foi explicar a sua morte, a sua ressurreição, ele falou: está escrito. Eu conhecia a vontade do meu Pai, eu sabia o que eu deveria fazer, eu sabia o que eu deveria passar. A mesma coisa somos nós. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, e onde é que está a vontade de Deus? Jesus falou: ó, assim está escrito, assim convinha que o Cristo. Todos nós temos acesso à Bíblia Sagrada. Todos nós temos acesso ao conhecimento das coisas de Deus. Agora a pergunta é: eu estou conhecendo para que eu possa ter responsabilidade e para que eu possa iniciar o meu próprio tratamento? Porque aqui é como se você fosse o médico. Aqui é a receita para a sua vida espiritual. Aqui é a receita para a sua vida material. Aqui é a receita para a sua vida emocional. Tudo está na palavra de Deus. Então, se você busca de Deus, você pratica aquilo que está dito, você tem uma vida saudável. Aqueles que não praticam a vontade de Deus acabam tendo uma vida desregrada, uma vida sem regra, uma vida sem horário, uma vida sem objetivo, uma vida sem rumo, uma vida sem propósito. É tudo o contrário.
Mas se você estuda a palavra de Deus, se você busca o conhecimento, se você busca o entendimento, o Senhor, Ele te dá a direção. Também quero confirmar com vocês, em João, no capítulo 5, no versículo 39. Olha o que a palavra de Deus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, tenha entendimento, busque a palavra de Deus. Eu ouvi um pastor falando algo na internet que eu gostei. Ele falou assim: olha, o que é pregação da palavra? O que deve ser feito no púlpito de uma igreja ou pelo cristão? Deve ser pregada a palavra. Então, se não tem análise do texto, se não tem leitura do texto bíblico, se não tem leitura da Bíblia, então não é palavra de Deus, não é a mensagem de Deus, é outra mensagem. E vocês observam que ficam mais famosos aqueles que não pregam a palavra de Deus e que usam anedotas e historinhas, do que aqueles que abrem as Escrituras e examinam. Veja o que a palavra de Deus diz: examinai as Escrituras. Foi Jesus que falou: examine, leia, observe. É igual o exame de sangue, que vai dizer como estão as suas vitaminas, como está a sua saúde. É preciso ter o exame. Então, como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Como que eu vou praticar a vontade de Deus? Como é que eu vou começar o tratamento da minha alma? Quando você começar a ler a Bíblia. Quando que você vai começar o tratamento do seu comportamento? Quando você começar a examinar as Escrituras. Quando que você vai começar a ter a direção para a sua vida? Quando você decidir examinar as Escrituras. E olha que coisa maravilhosa: cuidai ter nelas a vida eterna. Então é para além desta vida. O conhecimento da palavra de Deus é para além desta vida. Agora, preste atenção: o conhecimento, ele é individual, exclusivo. Porque você pode, por exemplo, ouvir da minha boca alguma coisa que não está na Bíblia. Você pode ouvir da boca de outros pregadores, outras pessoas, uma coisa que não está na Bíblia. Isso vai servir para quê? É Deus fazendo uma prova com a gente, um teste, para ver se você tem conhecimento ou não, para ver se você está seguindo a palavra ou não. Então, quando uma pessoa, ele vai por outro caminho, ou ele prega algo que não é bíblico, ou ele fala algo que não é bíblico, nós vamos ouvir o que a palavra de Deus diz, que nós vamos reter aquilo que é bom. Então, analisai de tudo, diz a palavra de Deus, e retende o que é bom. Aquilo que não é bom, eu descarto. Aquilo que é da palavra de Deus, eu pego para a minha vida e eu coloco em prática. É assim que as coisas de Deus funcionam. E aqui, algo terrível acontece quando a pessoa não busca Deus. Quando a pessoa não conhece a vontade de Deus, porque ela está entregue à vontade dos homens e das mulheres. Ela está entregue à sua própria vontade, o que é muito perigoso, muito perigoso. Vamos voltar à receita. Se você tem uma receita para você tomar determinada medicação, você não pode tomar a mais e nem a menos, porque foi feito um estudo dizendo que a dosagem é aquela. Então nós precisamos ter essa compreensão de que nós temos o ponto certo, nós temos a palavra certa, nós temos a direção certa, que é a Bíblia Sagrada. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós sempre vamos aprender algo novo, nós sempre vamos aprender algo mais sobre a vontade do nosso Pai,
quando nós temos esta intimidade de leitura bíblica, essa intimidade de busca diária do Senhor, essa intimidade de você fazer um devocional a Deus, uma busca a Deus. Nós vamos começar no dia 22 de fevereiro, 100 dias de oração, 100 dias de meditação na palavra. Para quê? Para que nós possamos conhecer mais a vontade de Deus, para que nós possamos estar mais perto de Deus, para que nós vamos estar mais junto de Deus. Todos vocês que vêm aqui no domingo de manhã, eu vou entregar um livro para você, os 100 dias de oração, os 100 dias de meditação, e você vai fazer do dia 22 de fevereiro ao dia 1º de junho, este propósito entre você e Deus. Todo dia você vai fazer esse propósito, porque se você acorda cedo e vem para o culto da manhã, e vem para a escola bíblica, é porque você tem sede de Deus, você tem fome de Deus, você tem desejo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É um compromisso que nós temos com Deus. E qual é o final dessa história? A vontade de Deus será feita. Mas como eu falei no início, não tem como eu fazer alguma coisa se eu não conhecer. Então conheça ao Senhor, fazendo o que você já vem fazendo, buscando o Senhor da forma que você já vem buscando, e pode ter certeza que o Senhor se alegrará, e Ele virá a nós, como diz aqui o profeta Oséias, Ele virá como a alva, e será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ele vai nos alcançar, Ele virá a nós, porque nós estamos buscando conhecer, e nós estamos prosseguindo em conhecer. Fizemos isso em 2024, vamos continuar em 2025, e vamos continuar pelos anos subsequentes, até que o Senhor nos leve para morarmos na glória. É assim que o Senhor nos quer. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te